Quando eu era mais novo, eu tinha um amigo chamado Matt. Tecnicamente, éramos vizinhos, embora ele morasse quase 1 quilômetro estrada abaixo. Ambas nossas casas têm terrenos muito grandes, cercados principalmente de florestas vazias que levam até uma parte de colinas mais ao longe. De qualquer forma, Matt estava na minha casa uma noite quando ele mencionou que tinha encontrado algo interessante enquanto estava na floresta atrás de sua casa. Ele disse que era um túnel com vigas de madeira antigas que seguravam o teto. Matt disse que não queria explorá-lo sozinho, pois lhe dava uma sensação ruim. Perguntei a distância até o lugar, e ele disse que talvez 1 quilômetro de caminhada, diretamente atrás de sua casa, sem nenhum caminho ou trilha que levasse até lá. Honestamente, isso soou interessante para mim, então concordei em ir conferir com ele. Peguei minha pequena mochila do meu armário, coloquei uma lanterna e uma garrafa de água dentro dela, e depois fomos de carro até a casa dele, para começar a caminhada. Era apenas 17 horas, então tínhamos um bom par de horas de luz solar pela frente, o que ambos achamos que seria o suficiente. Caminhamos por uns 20 minutos até chegarmos lá. A estrutura era exatamente como ele descreveu. Um túnel simples, com pilares de madeira segurando a entrada. Não havia mais nada ao redor dele, nem qualquer coisa espalhada em volta. Matt pegou a lanterna da minha mochila e apontou para dentro do túnel, enquanto nos aproximávamos da entrada. Ele parecia ir em uma linha reta por um bom tempo, com mais vigas nas laterais. Eu pensei imediatamente que fosse uma mina abandonada. Mas tudo estava tão vazio que me deixou inseguro. Matt liderou o caminho para dentro e eu o segui. Estava frio e assustador, e cada passo que dávamos ecoava pelo túnel. Depois de 1 minuto de caminhada, chegamos ao final do túnel de entrada, e entramos por um outro caminho que seguia para a esquerda. Próximo do chão, havia uma placa, escrita encostada na parede. Nela havia uma seta apontando para onde viemos, com a palavra saída escrita embaixo. Continuamos caminhando, mas apenas alguns passos à frente, começamos a notar muita sujeira amontoada dos lados. Sacos de lixo, embalagens de comida e garrafas de água vazia, principalmente. Já sabíamos que alguém tinha estado ali antes, tendo em vista a placa com a saída que nós encontramos. Mas o lixo parecia recente. Matt segurou a lanterna perto de um dos sacos de batata frita no chão, e ele estava limpo, quase sem um grão de poeira ou terra. Isso nos deixou apreensivos. Alguém deveria ter estado ali nas últimas horas. A menos que houvesse algum fenômeno estranho com todo o lixo. Acho que Matt percebeu a preocupação no meu rosto, porque ele disse que provavelmente eram alguns adolescentes que estiveram ali antes, apenas se divertindo. Ele continuou andando, passando pelo meio do lixo. Conforme os passos de Matt se afastavam, eu senti uma sensação estranha, e olhei para trás, certificando-me de que ninguém estava nos observando. Então eu ouvi os passos de Matt pararem abruptamente. Eu me virei e eu vi ele no túnel mais à frente, virado para o que parecia ser um outro corredor. Mas ele estava imóvel. Eu gritei o nome dele e minha voz ecoou pelo túnel, mas ele não respondeu. Ele estava parado, tão quieto, e claramente olhando para algo, como se estivesse em choque. Sinto muito, ele sussurrou, recuando e rapidamente vindo em minha direção, apontando à frente para que eu voltasse. Assim que nos viramos para o túnel principal, um barulho alto ecoou na nossa direção. Corremos até finalmente sairmos e continuamos andando até a casa de Matt, olhando para trás para garantir que ninguém nos seguia. Quando entramos em sua casa, olhei para Matt e ele parecia horrorizado. Perguntei o que aconteceu. Ele me olhou e depois olhou para baixo, dizendo que havia um homem nu, sentado a poucos metros no próximo túnel. Aparentemente ele parecia estar segurando um esquilo ou um coelho, de uma maneira que pareceu para Matt que ele estava querendo esfolar para comer o animal. Ao ouvir isso, eu quis fazer uma piada e dizer para ele que eu sabia que ele estava me enganando, mentindo só para me ver com medo. Mas havia algo na maneira como ele me contou que deixava claro que ele não estava mentindo. Não sei, seria uma coisa bem perturbadora de se ver em um lugar assim. Nunca voltamos lá, e alguns dias depois, Matt parecia estar de volta ao normal. Obviamente eu nunca vi o homem, então tudo poderia ser uma história, uma brincadeira inventada.
Mas se você visse o estado em que ele estava depois que saímos daquele túnel, acreditaria nele também. Com pessoas vivendo na floresta como aquela, não dá pra saber o que farão se te verem. Especialmente se você tiver entrado sem ser convidado em sua casa, como nós fizemos. Eu tinha acabado de me mudar para uma nova casa, fora da cidade em que eu morava. Eu queria ficar longe do estilo de vida caótico, que é viver em uma cidade, e estar em uma área um pouco mais calma e tranquila. A casa que eu consegui era uma propriedade para alugar de um homem gentil, e tudo nela parecia perfeito. O interior era espaçoso e moderno, e o exterior tinha muito terreno, cheio de árvores que bloqueavam a visão de estradas e casas de vizinhos. Isso me fazia me sentir como se eu estivesse sozinho no meio do nada. O que, na verdade, era exatamente o que eu buscava. Eu estava morando lá por quase uma semana, mas quase não tive a chance de sair para fora, devido ao trabalho durante o dia. Foi na tarde de uma sexta em que eu cheguei em casa um pouquinho mais cedo do trabalho e decidi dar uma volta pelas árvores ao lado da minha casa. Estava agradável e tranquilo, mas era apenas uma floresta comum, eu acho. Depois de estar lá por alguns minutos, avistei algo ao longe, atrás das árvores. Parecia ser uma espécie de estrutura, mas as árvores bloqueavam a visão, então eu não conseguia dizer exatamente o que era. Pude perceber definitivamente que não era uma casa, pelo menos não uma em que alguém estivesse vivendo, recentemente ao menos. Naquele momento, eu não estava realmente com vontade de explorar, e estava ficando tarde, então deixei pra lá e entrei na minha casa para passar a noite. No entanto, algumas horas depois, eu me peguei pensando nisso novamente, e acabei entrando em contato com o proprietário para perguntar sobre aquilo. Eu estava apenas curioso e achei que não faria mal perguntar. Depois de um tempo, acabei esquecendo o assunto e segui minha noite, até ir para a cama por volta das 9 horas. No dia seguinte, quando cheguei em casa às 4, percebi que não havia recebido uma resposta do proprietário para as perguntas que eu tinha feito na noite anterior. Pensei que talvez ele não soubesse do que eu estava falando, o que me fez duvidar de mim mesmo. Como não consegui ver claramente, talvez eu estivesse confundindo aquilo com algo que não era na verdade. Voltei para fora e caminhei mais adentro da floresta, em direção ao local onde eu tinha visto a estrutura. Assim que a avistei novamente, me aproximei. Agora eu tinha certeza de que era real, o que tornava estranho o fato do proprietário não saber que aquela casa abandonada estava ali, considerando que ele havia me dito que morava na propriedade há 4 anos. Ficando bem ao lado dela, percebi que era uma casa abandonada muito antiga. Era pequena, mas parecia ter 2 andares. Eu contornei a casa apenas inspecionando-a. Realmente não gostei de descobrir que ela estava bem no meu quintal, e que ninguém havia me informado sobre isso. Eu sabia que provavelmente não faria diferença nenhuma, mas aquela coisa era assustadora pra caramba. Nos fundos havia uma porta velha, quase totalmente aberta e mal pendurada nas dobradiças. Eu não queria entrar naquele lugar, mas também não aguentava a ideia de saber que essa casa abandonada estava no meu quintal, sem nem ao menos saber o que estava dentro dela. Depois de ver tudo o que pude do lado de fora, subi à varanda dos fundos e bati nas paredes para ter certeza de que não havia nada dentro, um animal ou algo que pudesse me machucar. Então eu empurrei lentamente a porta e entrei. A primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Era horrível. Provavelmente a coisa mais fedorenta que eu já tinha sentido até aquele momento. Avancei mais, esperando ver um animal morto em algum lugar, mas a sala estava em grande parte vazia, exceto por uma mesa de centro velha. Era escuro lá dentro, pois havia apenas 2 janelas, e ambas cobertas com tábuas. Havia outro cômodo no térreo, também vazio, mas com uma escada que levava para cima. O problema era que a parte de cima estava completamente escura. Quando pensei sobre isso, percebi que não me lembrava de ter visto nenhuma janela no andar de cima, quando circulei a casa do lado de fora. Subir para o 2º andar parecia um pouco demais para mim, mas pelo menos eu queria ver como era a aparência normal daquele lugar. Então peguei meu celular e iluminei as escadas com a luz. Mas não havia nada lá em cima. Quero dizer, não havia um andar superior, apenas uma parede de madeira no topo dos degraus. Eu estava em um estado estranho de confusão e choque.
apenas olhando para essa estranha estrutura. Foi então que eu comecei a ouvir algo. Alguém estava respirando bem baixinho atrás da parede, lá no topo das escadas. Fui recuando lentamente, esperando não ter sido percebido ainda. Mas assim que comecei a recuar, eu ouvi passos lá em cima, como se alguém estivesse tentando também andar de forma silenciosa. Eu talvez tenha chegado à metade do caminho para sair da casa, quando comecei a não conseguir mais lidar com aquela situação, e simplesmente saí correndo da casa, voltando para a minha. Eu tranquei todas as portas e fiquei na janela, verificando se alguém me seguia. Eu realmente não sabia o que fazer. Nem mesmo tinha certeza se aquela casa estava realmente em minha propriedade ou não. Além disso, não era realmente a minha propriedade, já que eu estava alugando aquela casa. O proprietário ainda não tinha respondido, o que só me deixava ainda mais angustiado com toda a situação. Infelizmente, por estar nervoso demais, acabei lembrando de finalmente ligar para a polícia só 1 hora depois. Eles também não tinham certeza sobre aquele lugar, sobre o que era ou a quem pertencia. Mas quando fizeram a busca, estava vazio. Perguntei a eles sobre a parede no topo das escadas, mas fiquei ainda mais assustado ao ouvir que eles não sabiam do que eu estava falando. Disseram que subiram as escadas e só encontraram um cômodo vazio, sem parede bloqueando ou qualquer coisa do tipo. Isso fez apenas crescer a minha preocupação e medo, mas senti que eles não levavam o caso muito a sério e nem se importaram muito com minhas preocupações. Então, deixei eles irem embora. A parte mais estranha de tudo, foi nas semanas seguintes. O proprietário da casa continuou sem responder, nem mesmo as minhas perguntas normais sobre pagamentos e coisas do tipo. Depois de mais de 1 mês sem resposta, enviei uma última mensagem dizendo que eu estava quebrando o contrato de locação e que iria sair. Parti sem receber nenhuma outra mensagem ou e-mail deles, apesar de ter terminado meu contrato 11 meses antes da hora. Embora nada de fato tenha acontecido, meus amigos e eu crescemos em uma cidade bem pequena do interior. E se você sabe alguma coisa sobre essas cidades, é que não há nada divertido para fazer. Muitas vezes nós, meus amigos e eu, ficávamos pelos parques, bebíamos e talvez jogávamos um pouquinho de truco, se não tivesse nada para falar. No início desse ano, uma piscina pública próxima foi fechada por algum motivo. E se tornou apenas um prédio vazio, com um enorme buraco onde havia água. Depois de alguns meses sem atividade, decidimos que aquele seria o nosso local escolhido para nos reunirmos. Pulamos a cerca e trouxemos algumas bebidas em copos plásticos e nos sentamos na área vazia da piscina. Era uma sexta-feira e já estava bem tarde. Ficamos apenas sentados lá, conversando sobre coisas aleatórias, mas foi quando ouvimos o som da cerca balançando. Todos nos olhamos. Minha mente imediatamente foi para a polícia. Eu acho que todos também estavam pensando o mesmo. Isso foi há alguns anos, então nenhum de nós era legalmente maior de idade para estar bebendo. Então estávamos todos apavorados, esperando sermos pegos pela polícia. Mas então ouvimos os passos de alguém na calçada, e em seguida, o que eu presumo que seja uma das portas do banheiro se abrir e fechar. Quem poderia estar aqui a essa hora, sozinho? Aparentemente meus amigos tiveram o mesmo pensamento. 2 deles começaram a sussurrar teorias sobre quem poderia ser. Se fosse algum funcionário da prefeitura, ele não precisaria pular a cerca. A única coisa em que todos nós concordamos foi que provavelmente deveríamos ir embora, antes que essa pessoa saísse do banheiro. Com o máximo de silêncio possível, todos nós subimos pela escada da piscina e pulamos a cerca. Então começamos a voltar para casa. Diminuímos o passo e eu ouço meus amigos xingando. Aparentemente, diminuímos o passo e eu comecei a ouvir um dos meus amigos xingando. Aparentemente ele tinha esquecido o celular na piscina. Ficamos todos parados, tentando decidir se deveríamos voltar. Eu concordei em voltar com o meu amigo, mas os outros não queriam. E isso provavelmente foi uma ideia muito inteligente da parte deles. Mas eu não tinha como deixá-lo sozinho. Nós nos arrastamos de volta e tentamos subir a cerca o mais silenciosamente possível. Meu amigo desceu pela escada
enquanto eu fiquei de guarda atrás de uma cadeira de plástico velho, olhando para as portas do banheiro o tempo todo. Tudo parecia bastante tranquilo. Eu vi meu amigo subindo pela escada, mas imediatamente eu vi uma figura se movendo perto da área da piscina infantil, e meu coração entrou em modo pânico total, quando a figura que estava agachada se levantou e começou a correr em nossa direção. Eu ajudei meu amigo a subir a escada da piscina e saímos correndo. Não sou o mais rápido e com certeza tenho um pouco de peso a mais, então sei que a única coisa que me manteve em velocidade com meu amigo foi a pura adrenalina. Ouvi uma garrafa se quebrar atrás de mim, e a pessoa começou a gritar, mas eu não consegui entender o que ele estava dizendo. As únicas palavras que consegui distinguir foram: "Afaste-se de mim." Continuamos subindo a cerca o mais rápido que pudemos, mas era realmente difícil fazer isso, enquanto estávamos completamente assustados e bêbados, né? Chegamos ao topo e pulamos, caindo de joelho e tendo que nos levantar. E foi quando vi como ele era. Descalço, com as calças rasgadas, e uma camiseta amarelada, cheia de manchas. Ele era o homem mais velho, com uma barba nojenta, e o seu rosto parecia cinza. Eu não vi o resto, mas não queria ver também. Então me levantei e comecei a correr para longe dali. Eu conseguia ouvi-lo gritando ali atrás, para que nunca voltássemos lá. No momento, era aterrorizante, mas agora um pouco mais velho, dou risada com meus amigos quando olho para trás. Sinto pena daquele cara. Ele claramente era um sem-teto, e não estava bem da cabeça. Provavelmente achou que estávamos atrás dele ou algo assim. De qualquer forma, nunca mais voltamos àquela piscina.